Não tenha medo de fracassar. Você já sentiu que estava prestes a alcançar algumas metas da sua vida, mas simplesmente não conseguiu por se sentir paralisado pelo medo de fracassar? Hoje nós vamos falar sobre isso e vamos refletir sobre a maneira como o medo mata os nossos sonhos e o que nós podemos fazer para impedir isso. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e esse é o nosso Minuto Reflexão. Sabe quando cometemos uma gafe? Quando fazemos algo que nos envergonha muito? Por exemplo, suponhamos que estamos em um evento de gala onde tudo é muito luxuoso e por um descuido deixamos uma taça cair no chão e se quebrar. A partir desse momento, não teremos mais paz para aproveitar aquele evento, pois a nossa mente continuará a repetir que todos naquela festa estão falando disso. E se ouvirmos alguém cochichar, vamos achar que é sobre nós. Se alguém der uma risada, certamente estará rindo da gente. E assim perdemos a noite por conta disso. Sendo que, minutos depois, após o acontecido, ninguém se lembra de que uma taça foi quebrada, que dirá se lembrarem de quem a quebrou. Esse exemplo é para mostrar que, muitas vezes, nós evitamos o fracasso, porque achamos que todos estão nos observando e que tudo está girando ao nosso redor. Agimos como se todos à nossa volta estivessem contando os nossos fracassos, anotando em um caderno, sendo que somente nós mesmos os contamos. E infelizmente, nós somos os nossos maiores críticos. Não começar algo novo por medo de fracassar é o mesmo que viver com medo de morrer, ou de não amar por causa do medo de perder. A nossa vida não é feita somente de vitórias. E tudo bem, pois não há ninguém contando os nossos fracassos, a não ser nós mesmos. Você fracassou em alguma coisa, em alguma área? Veja o que deu errado e, se possível, tente novamente. Ou tente algo diferente. Mas não tenha medo de fracassar. Pois aqueles que parecem ser implacáveis, aqueles que parecem nunca falhar, na realidade, só não têm coragem de contar as vezes em que eles fracassam. Não deixe que o medo do fracasso te paralise e te impeça de tentar novamente. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto Reflexão de hoje. O equilíbrio entre planejar e improvisar. O planejamento é muito importante, mas a felicidade não é planejada, é espontânea, é natural. Por isso, busque sempre o equilíbrio entre o planejamento e a resposta espontânea. Deixe de querer controlar tudo na vida. Em alguns momentos, é necessário deixar as coisas fluírem. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e esse é o Minuto Reflexão. Todos nós temos metas e objetivos na vida. E muitas vezes, para alcançarmos um determinado propósito, nós fazemos um planejamento. Isso é bom, isso é saudável, e isso muitas vezes vai nos fazer alcançar aquilo que temos buscado num prazo menor, com mais eficiência. O planejamento, sem dúvida nenhuma, é essencial para a vida. Por isso, saber especificar cada meta, cada objetivo é necessário para garantir que você está caminhando rumo ao alvo que você determinou. A preparação é fundamental. Estarmos preparados para fazer bem aquilo que queremos
é um pré-requisito para alcançarmos o resultado que esperamos. Mas não significa que, ao nos prepararmos e nos planejarmos, o nosso sucesso será garantido. Para alcançarmos os resultados que nos propomos, precisamos também de flexibilidade. Precisamos saber o momento em que será necessário mudar a direção no meio do caminho, para deixarmos para trás aquilo que planejamos e fazermos algo diferente, de acordo com a circunstância, de improvisarmos sempre que for necessário. É importante termos um planejamento, termos uma preparação, mas também devemos estar sempre abertos para deixar as coisas de lado e agirmos conforme as circunstâncias se desenharem ao nosso redor. A improvisação também precisa fazer parte do seu planejamento. Seja qual for o cenário da vida que você estiver passando nesse momento, faça o seu planejamento, organize a sua vida, se prepare, mas também tenha flexibilidade, porque no final, o que vai importar realmente são as pessoas. Se você achar que elas precisam de uma reação diferente, se for necessário abrir mão de algumas coisas para que as coisas continuem fluindo na sua vida e na vida de quem você ama, esteja disposto a isso. Todo planejamento, por melhor que seja, em algum momento ele vai ter um furo. E quando isso acontece, entra a sua capacidade de criar, de improvisar. Nós viemos de uma cultura onde nos ensinaram que um bom plano é o suficiente para evitarmos erros e para gerarmos acertos. Mas nós sabemos que muitas vezes as coisas não funcionam dessa forma. Por isso, se as coisas não saíram como você havia planejado, não perca tempo com o problema, mas invista na solução. Seja flexível e não foque apenas no culpado, e sim na melhor alternativa para transformar aquele breve momento de fracasso em um momento de sucesso. Os imprevistos sempre vão bater à nossa porta, em qualquer área da nossa vida. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto Reflexão de hoje. Superando a procrastinação. Quantas vezes vamos adiando a conclusão de pequenas tarefas do nosso dia, até que depois de um tempo todas elas se juntam e parecem impossíveis de serem concluídas. Procrastinar é um hábito nocivo que infelizmente muitos de nós têm como estilo de vida. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e você está ouvindo o Minuto Reflexão. Se inscreva no canal para mais vídeos sobre crescimento pessoal, saúde mental e bem-estar. Quando se trata de iniciar coisas novas, todos sabemos que dar o primeiro passo é sempre a parte mais difícil, pois o primeiro passo é aquele que nos tira da zona de conforto. E muitas vezes nós não queremos sair dela. Mas algumas coisas exigem um primeiro passo que pode ser desafiador. E eu falo isso me referindo a coisas grandes, como mudar toda a sua rotina para conseguir trabalhar e estudar, até coisas mais simples, como lavar o rosto logo que se acorda, para de fato você se sentir acordado. O que acontece quando nós procrastinamos, ou seja, quando nós adiamos decisões que já deveríamos ter tomado, é que estamos evitando esse primeiro incômodo, evitando esse primeiro passo. E fazemos isso por tanto tempo que,
quando resolvemos dar início, descobrimos que várias coisas estão pendentes. E o que seria o momento de resolvermos uma coisa se torna um momento caótico, onde muitas coisas precisam ser resolvidas de uma só vez, porque nós mesmos deixamos que elas se acumulassem. Precisamos entender que, assim como fazer um bom alongamento, por mais doloroso que possa ser, evita que nos machuquemos durante a execução de uma atividade física. Dar o primeiro passo em algo que precisamos começar evita que fiquemos parados enquanto as nossas pendências se acumulam e se tornam uma grande pendência que parece ser impossível de ser resolvida. Um pequeno incômodo no início evita um grande esforço no final. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto Reflexão. Seja você mesmo. Você gostaria de viver uma nova fase da sua vida, onde as coisas pesem menos e onde você não se sinta forçando a barra em algumas situações, nem nas suas amizades ou no seu relacionamento amoroso? Escute essa reflexão de hoje. Eu vou te dar dicas de como ser mais autêntico e depender menos da aprovação dos outros. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e hoje você está ouvindo o Minuto Reflexão. Se inscreva no nosso canal porque todos os dias, às 18h30, nós postamos uma nova reflexão aqui. Vivemos em uma sociedade onde todos buscam por algo que os surpreenda. Tanto que o tempo todo estamos nos nossos celulares, assistindo vídeos e mais vídeos, esperando que algum deles seja o melhor ou o mais impactante. Nessa busca desenfreada por algo que vá encher os nossos olhos, acabamos acreditando também que temos a obrigação de sermos fascinantes para as pessoas que estão à nossa volta. E acabamos criando uma versão exagerada e falsa de quem nós somos, para tentar impressionar as pessoas. Acaba que nunca é possível sustentar um personagem por muito tempo, e logo nos frustramos, pois de tanto fingir, acabamos nos esquecendo de quem de fato somos, e ainda por cima não conseguimos agradar a ninguém, muito menos a nós mesmos. A necessidade de aprovação alheia faz com que nós projetemos uma versão mentirosa de quem nós somos. Mas existe um jeito de sermos mais autênticos e não necessitarmos desse vício de agradar a todos em prol da nossa imagem. Muitas pessoas dizem que para sermos pessoas notáveis, precisamos de um curso superior. Outros dizem que precisamos de um determinado poder aquisitivo. Alguns acreditam que precisamos de um determinado status de relacionamento. Enfim, todos têm as suas ideias do que uma pessoa notável que faz a diferença deve ter. Mas sabe o que, no fim das contas, uma pessoa precisa para fazer a diferença? Coragem. Somente os corajosos são reais. Vivem de acordo com a sua realidade e não têm vergonha de mostrá-la a ninguém. Os corajosos não precisam fingir que têm mais dinheiro, mais conhecimento ou mais experiência em alguma coisa, pois eles estão muito ocupados sendo eles mesmos. O que na teoria é muito simples, mas na prática requer ousadia e firmeza. Que eu e você possamos ser assim, que possamos ser pessoas autênticas, que tenham a coragem de serem exatamente quem são, ao invés de viverem fingindo para impressionar os outros. Você poderá perder muitas coisas,
se for autêntico. Mas acredite, se você não for, você perderá tudo. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto Reflexão. Um descanso para a sua mente. A maioria de nós, por motivos diferentes, tem uma rotina agitada, cheia de tarefas, horários e metas a serem cumpridas. E nós vamos vivendo dentro disso sem nos darmos conta de que precisamos de pausas, de descanso e de reflexão. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e esse é o Minuto Reflexão. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações e acompanhe diariamente os nossos vídeos. Existe uma cultura que tem incentivado a exaustão, alegando que isso é sinal de que você está progredindo, crescendo e evoluindo. Mas esse discurso é nocivo. Algumas pessoas que pregam esse estilo de vida acordam pela manhã com um café preparado por alguém, com alguém cuidando de seus filhos, enquanto ela trabalha em seu aparelho de última geração numa casa com ar-condicionado. É muito simples entender que o mesmo estilo de vida não se aplica a outra pessoa que tiver que pegar 2 ônibus logo cedo pela manhã para trabalhar. E veja bem, eu não estou tirando a credibilidade desse tipo de discurso, mas apenas dizendo que ele se destina a um determinado tipo de pessoas e não a todas. Precisamos buscar motivação, mas também temos que ser realistas. Caso contrário, a motivação vira um fardo. Você se conhece, você sabe o seu limite e você precisa entender que está tudo bem ter limites e aprender a respeitá-los. Você não é uma máquina e não precisa tentar ser. Você pode querer trabalhar por 8 horas sem interrupção para fazer o máximo de coisas possíveis? Sim. Você conseguirá? Não. Seu corpo tem necessidades básicas. Você tem fome, sede, vontade de ir ao banheiro, e a sua mente tem necessidades. E uma das principais, e que muitas vezes nós nos negamos a nos conceder, é o descanso. Pausas são necessárias. Precisamos de momentos de lazer, de momentos onde não estamos necessariamente aprendendo algo, ganhando dinheiro ou executando qualquer tipo de tarefa. Seja para conversar com a pessoa que amamos, seja para assistir a um bom filme, ler um bom livro, sair para caminhar ou visitar amigos queridos, precisamos tirar alguns momentos para relaxarmos, sem nos sentirmos culpados por isso e sem ter aquela sensação de que não somos merecedores desse descanso. Isso não significa estar parado sem progredir, pois descansar também é caminhar e evoluir. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto Reflexão de hoje. Quando tudo não é o bastante. Todos nós já nos sentimos, às vezes, impotentes diante de algumas situações. E também já tivemos a sensação de não sermos merecedores de um determinado cargo que ocupamos, de estarmos em um determinado lugar, e até o sentimento de não sermos bons o suficiente para uma certa pessoa ou uma determinada pessoa. Existe uma maneira de mudarmos esse pensamento a nosso respeito. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e você está ouvindo o Minuto Reflexão. Compartilhe essa mensagem com alguém que você ama, pois ela pode mudar o dia dessa pessoa. A sensação de não ser suficiente
é uma coisa que destrói a nossa autoestima e muitas vezes nos faz ficar paralisados em todas as áreas da nossa vida. Isso acontece porque uma coisa está ligada à outra. E infelizmente, quando esse tipo de pensamento se torna recorrente, nada parece funcionar na nossa vida. Temos medo de começar coisas novas, pois não nos consideramos capazes de fazer determinada coisa e às vezes não nos sentimos aptos, nem mesmo para realizar as tarefas que já fazemos todos os dias. Dentro do relacionamento, esse tipo de pensamento atinge de uma forma direta, pois ficamos nos colocando para baixo, dizemos que não somos bons o suficiente para a pessoa que está conosco. E algumas pessoas, de fato, sugerem até terminar o relacionamento, alegando que aquela pessoa merece algo melhor. A insuficiência começa quando pensamos que precisamos superar alguém, pois existe alguém que seja melhor do que nós, sendo que não, ninguém é melhor do que ninguém. E a única pessoa que precisamos superar é o nosso eu do passado, pois evoluímos para sermos melhores do que fomos ontem. Nos sentimos insuficientes também por acharmos que não temos tudo o que o outro procura em alguém. Mas eu quero que você reflita sobre isso. Você tem tudo aquilo que procura em si mesmo, porque no fim do dia é você consigo mesmo. E às vezes buscamos ser o suficiente para outros, sem nos darmos conta que precisamos ser suficiente somente para nós. Pois isso nos trará uma boa saúde mental, da qual, sem ela, não podemos fazer nada. Entenda uma coisa, de fato, nenhum de nós é totalmente suficiente. Isso se deve ao fato de que todos nós ultrapassamos algumas linhas, mas ficamos atrás de algumas delas também. Ou seja, suficiência é um conceito muito pequeno perto de tudo aquilo que nós somos. Olhe para dentro de si com generosidade, pois o seu cérebro recebe as suas próprias críticas, como se viessem de outra pessoa, na mesma intensidade, ou seja, ele também receberá os seus elogios da mesma forma. Trate-se com carinho e esse será o primeiro grande passo para você começar uma nova vida. Eu sou Edivaldo Oliveira, esse foi o nosso Minuto Reflexão de hoje.